O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 28 de julho de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Tudo o que você precisa saber para começar esse novo dia bem informado. São 7h05 em Campos, sejam todos bem-vindos, tanto pelo rádio quanto pela internet. Estamos no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e também logo mais na Plena TV com reprise. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo bom em Campos. Aliás, esse veranico deve passar aí pelos próximos dias. Há previsão de mudança de tempo no sul do país, com também aqui reflexo no sudeste. Então deve cair a temperatura. Essa noite já foi um pouco menor, mas ainda, né, com esse veranico durante o inverno. Em São Paulo há 45 dias que não chove também, clima muito seco. Para hoje, então, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom com 30 de máxima e a mínima já começa a cair, 16 graus. Agora, neste momento, o tempo é bom e faz 18 graus aqui na planície Goitacá. Programa de hoje, temos o prazer de receber aqui presencial, né, o Roberto Uchoa, ele que é policial federal e é um especialista em segurança pública. Vamos falar em segurança pública, vamos falar de dados, de informações sobre a violência no período da pandemia, no pós-pandemia, vamos falar, né, desses crimes bárbaros. Em particular, não está aqui na pauta, mas eu vou tomar a liberdade de colocar, Arnaldo, desses criminosos com longa ficha e de registro, de passagens pela polícia e em liberdade cometendo mais crime. Agora mesmo foram 2 em Campos, pelo menos, um com 44 passagens, outro com 22 passagens. Enfim, o Roberto Uchoa também vem para falar sobre a questão do seu livro Armas para Quem? A busca por armas de fogo. Aliás, o estado do Rio vendeu mais munição para particular do que para as autoridades. Eita só. Roberto Uchoa também comenta sobre as políticas públicas deste segmento por parte do governo federal, entre outros assuntos. Roberto, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui a esta casa. Eu acho que a nossa entrevista é a primeira também presencial, né? As outras todas comigo aqui na bancada, antes fez com o Marco Antônio, né? Mas presencial. Com a gente aqui, presencial é a primeira, então, né, é sempre melhor presencial. Seja bem-vindo. Já já eu trago o seu bom dia e, claro, aí a gente começa essa entrevista. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também no oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. Fique atento aí ao calendário e às doenças aqui da nossa região. Mantenha em dia o seu cartão de vacinação. E Green Energia Solar com apoio. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque, você confere com a gente aqui a principal
manchete de hoje, que está na capa do site do jornal Folha da Manhã. Xande de Pilares, Aline Brasil e Tiago Martins na festa do Santíssimo Salvador. Entre artistas regionais estarão os Feras do Pagode, Só Por Ti, Jesus e Lohan Luiz. Canteiro terá shows também de Fábio Oliveira, Padre João Paulo Rodrigues e ainda o Nelinho, o sensacional Nelinho. Mudanças de voos Campos Rio é mantida pela Azul e começa no mês que vem. A empresa diz que mudança traz mais conectividade para a região. Maior fornecedor de drogas de Campos é preso em Vila Velha. Segundo a polícia, homem tem conexões com o tráfico internacional. Café do Trabalhador é lançado em Campos. Prefeito Vladimir Garotinho destacou a importância de parceria com o governo do estado e lembrou de antigo projeto. BTG, FSB e XP e PESP confirmam: Lula lidera primeiro e segundo turno. Bolsonaro, a rejeição. Lula lidera no primeiro e segundo turno, fora da margem de erro, contra Bolsonaro, e que lidera a rejeição. Itaperuna confirma primeiro caso da varíola dos macacos. Paciente que esteve recentemente em viagem não precisou de internação e se recupera bem. O governo do estado anuncia: a obra da Vila dos Pescadores será entregue em 1 ano. Essa obra é em Farol de São Tomé. São Francisco antecipa pagamento de julho dos servidores. E para ir fechando aqui nas manchetes, Educação divulga resultado final da seleção para mediadores e cuidadores. Incêndio atinge a antiga estação ferroviária de Atafona. Ah, que pena, rapaz. Em São João da Barra. Aliás, é o segundo já essa semana, né? Aqui na região, em Campos, na Casa Sol Boné, né? Não há relato de feridos, graças a Deus, mas o que teria causado o fogo ainda é investigado. E também, naturalmente, é um patrimônio histórico, né? Depois o Arnaldo pode comentar. Ainda mais São João da Barra e em Atafona, né? É uma pena. Metal mecânico no Norte Fluminense foi o que mais criou empregos do setor do estado do Rio de Janeiro. Polícia Federal apreende 44 veículos irregulares durante operação. Aliás, é outro tema que a gente pode falar com o Roberto também, essa questão de operação da Polícia Rodoviária Federal. Ele é especializado em segurança, né? Então pode comentar sobre tudo. Bom, fechado. E essas são algumas, tá? Lá no portal folha1.com.br tem várias informações, outras manchetes, vários blogs para você se informar, ler, com todo o acesso gratuito. Meu caro Roberto Uchoa, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo, meu camarada. Bom dia, Cláudio. Realmente é a primeira vez que a gente está junto aqui presencialmente, né? Graças a Deus, nesse período um pouquinho melhor, né? Dessa pandemia que ainda não acabou, mas está permitindo a gente voltar a ter essas conexões, essas presenças e conexões ao vivo. Querido Arnaldo aqui, também prazer em revê-lo. Obrigado pelo convite, estar aqui conversando com vocês, com nossos ouvintes. Uma oportunidade para a gente falar sobre um tema tão espinhoso e tão presente no nosso dia a dia, né? Entendo, estava vendo os dados aí sobre a violência, porque tem a violência no Brasil, né? E tem a violência no Rio, que é negócio de outra dimensão. 80% dos botijões de gás vendidos na cidade do Rio de Janeiro são controlados pela milícia ou pelo tráfico de drogas. Tem solução? Vamos conversar bastante aqui hoje. Meu caro Arnaldo Neto, sempre um prazer e honra contar com sua presença nessa bancada tão importante, e hoje um dia também especial com a presença do Roberto Uchoa. Seja bem-vindo, bom dia, Neto. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Uchoa, bom dia, Beto aqui no estúdio, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Eu estava ouvindo você
atentamente aí relatar as manchetes e fico tentando compreender como que a empresa Azul quer passar a ideia para nós aqui em Campos de que é melhor você pegar um voo em Campos e ir a Campinas para depois voltar ao Rio, né? É algo fora do comum. Olha só, vamos assumir aqui as coisas. A empresa precisa de lucro e é a melhor estratégia para a gente. E acabou. E aí a gente compreende que pode ser e a empresa tem o direito. E aí a gente vai ter que esperar uma ampla concorrência. Talvez a demanda não seja realmente tão grande. Enfim, aí é questão de mercado. Agora, a empresa querer, que já não oferece um avião muito bom, né? Esse avião Campos Rio é um tico-tecozinho aí que a gente vê há muito tempo circulando aqui pela região. Não é o melhor equipamento da empresa, digamos assim. É um teco-tecozinho lá que só atende a nossa região, a Campos Macaé, enfim. E agora a gente vai dar um passeio, vamos dar um pulinho em Campinas. É rapidinho, realmente. O voo não demora, né? Daqui a Campinas deve não dar 1 hora de voo. O problema é que você perde um tempo parado em Campinas para fazer uma conexão que não tinha necessidade. Vou você fazer 45 minutos, Campos, Rio, você vai fazer em 4 horas. 4 horas é o que você faz na estrada. Hoje, se pegar um dia, faz até menos. Se pegar um dia tranquilo, você faz até menos na estrada. E aí você tem esse monte de aplicativo, que é uma coisa também que a gente pode até discutir em questão de segurança, né? Tem BlaBlaCar da vida, que é tipo de carona e o preço. Esses dias eu fui ao Rio R$50. Coisa assim, impensável, né? Paguei R$50, mas você fica meio com o pé atrás, mas você vai lá na avaliação da pessoa e embarca, enfim. Agora a Azul querer convencer a gente de que isso é uma medida que vai facilitar, que vai integrar, Quem vai vir de Campinas para cá à toa, gente? A não ser que tenha algo já previsto, enfim. É tentar dar um atestado de trouxa para a população campista. Parabéns, Arnaldo. Muito perfeito suas colocações. E olha que a CDL, a SIC, Cajopa, outras entidades se uniram aí, pediram até a Câmara, a Prefeitura. Alguém precisa dar um grito aí, abrir. E claro que isso aí é acredito que seja com a Infraero, o ANAC. ANAC não, né? Essa Agência Nacional de Aviação. Enfim, procurar os órgãos aí competentes e até a força política nossa para que busque uma solução se a Azul quer servir desse jeito, perfeito, beleza. Então vamos abrir para outras empresas, se existe demanda para isso, se não existe, né? E olha, eu recentemente tive a oportunidade de fazer um voo desse aí, a aeronave é realmente de fato bem simplesinha. E o preço é absurdo, tá? R$500 na época. Você conseguiu pagar 500? Eu estive no Rio um dia, a última vez que eu estive no Rio, falei assim, eu vou tentar adiantar minha vida, fui ver no dia, o preço era mais de 1.000. Eu posso te dar, eu fui convidado para ir no Senado Federal em abril e eles me avisaram 2 dias antes do convite. Compraram a passagem em cima da hora, 4.000. Campos, Brasília, Brasília, Campos. R$4.000. Pois é. Não é 2 dias de antecedência. Azul. Cara, de azul, rapaz, o negócio tá ficando preto. De azul, o negócio tá ficando preto. E o pior, cara, é que a gente vê a nossa cidade aí dando uma... né? Tipo que... Pois é, recentemente nós anunciamos, foi até o Aloysio que deu no blog dele, a abertura da conexão para a Europa, a abertura de conexão para os Estados Unidos, e você vê que começa a dar sinais de que vai ter algum tipo de avanço e retrocede numa coisa que praticamente é simples, pelo menos no nosso ponto de vista. A gente não é especialista nessa questão de aviação civil, não sabe se realmente é simples, mas me parece muito mais simples um voo Campos-Rio, que são 300 e poucos quilômetros, do que uma conexão Campos-Europa, né? Que você vai atravessar o Atlântico, é uma outra rota totalmente diferente. Então, assim, algo a se repensar. Será que realmente vai acontecer esse tipo de investimento? Porque se o investimento é um investimento simples, que atende a nossa demanda, porque é a capital do nosso estado, quantas pessoas diariamente pegam essa BR-101 em direção ao Rio de Janeiro e quantas têm a oportunidade de facilitar o dia a dia, até mesmo devido a compromissos, agendas oficiais, enfim, os nossos deputados da região, enfim, pegam esse voo Campos-Rio com frequência e agora vão dar um passeio, vão lá em Campinas tirar um cochilo, depois eu volto. Pelo amor de Deus, né, Azul? Você falar que isso facilita alguma coisa é dar um atestado de trouxa pra gente.
Perfeito, perfeito. E tem umas operações que eles fazem aí, umas escalas, um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, como desligar a aeronave no aeroporto para esperar 1 hora para voltar para Macaé. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É um negócio impressionante, impressionante. Meu caro Arnaldo, pauta longa, vamos torcer para que, né, essa situação seja revertida, mas que o que a nossa parte está sendo feita, mas que as autoridades também busquem aí, os vereadores, não esperem, mas isso aí é coisa para... é federal, não é da minha área, é da nossa área, é de Campos. Então vamos nos unir aí nesse propósito. Pauta longa e extensa hoje com o Roberto Shoa, que desses 2 anos de pandemia aguda e agora a coisa mais sob o controle, se dedicou bastante e se especializou ainda mais e ainda lançou o seu livro. Eu peço para que você possa fazer a gentileza de abrir essa entrevista de hoje. O Shoa, a gente conversa muito em relação à questão de segurança, essa é uma fonte que a gente sempre aciona, e recentemente até o Ícaro estava com uma pauta em relação, Ícaro Abreu Barbosa, em relação ao número alto de homicídios que explodiu aqui na região. A gente vinha numa questão de tranquilidade, de uma certa estabilidade, até mesmo chegou a ficar 14 dias sem nenhum homicídio, mas de repente nós tivemos em 25 dias 14 homicídios, um número relativamente alto para uma população, para uma cidade como a de Campos, ainda apesar de ser uma cidade com 500 mil de habitantes, um pouco mais, é uma cidade com perfil de interior. O que justifica essa explosão de violência repentina em um período que tínhamos passado por uma tranquilidade? Dá para aferir ou colocar, como a polícia na maioria das vezes faz, na conta do tráfico? A questão da variação das taxas de homicídios, ela é muito interessante e muito complexa. A gente tem que primeiro ver uma coisa que eu acho preocupante, é que Campos e a região está indo na contramão do cenário nacional. A gente, na verdade, tem tido quedas quase sequenciais nas taxas de homicídios nos últimos anos, 2018, 2019, 2020 teve um pequeno aumento nacionalmente, e 2021 nós tivemos uma nova queda. Isso após 2017, que foi o recorde de homicídio no país, com um número absurdo, 60 e tantos mil. E realmente a região apresentou um aumento no ano de 2021 e parece que nos primeiros 6 meses desse ano vem mantendo esse número de 2021. O problema, Arnaldo, é que não há uma política pública específica para o combate a esse tipo de crime. A gente não tem um trabalho em âmbito nacional, a gente sequer tem em âmbito estadual para combate aos homicídios. A gente depende muito da atuação específica daquela pessoa que lidera ou a delegacia local ou o batalhão de policiamento local. Esse é um problema que a gente tem. Não há uma estrutura de política feita para combater esse tipo de crime, que infelizmente é uma praga no nosso país. A gente é um dos países, se eu não me engano, a gente tem 3% da população do mundo e a gente tem 10% dos homicídios ocorridos no planeta. Quer dizer, é um problema crônico no Brasil. E recentemente eu li um estudo, você tem muito debate sobre, mas por que tem essa variação da taxa de homicídios? Inclusive, o presidente da República tem reiteradamente afirmado que os índices de homicídio têm caído porque as pessoas têm adquirido mais armas. Apesar de não haver nenhum nexo causal que comprove isso, ele afirma isso e quem defende essa questão acredita nessa possibilidade. Mas tem gente também que defende que a diminuição da faixa etária da população, a diminuição do número de jovens, do percentual de número de jovens na população também estaria causando essa diminuição da taxa de homicídio nacional. Mas eu acredito, eu vou por outra linha, e aí eu venho para a nossa região. A linha que eu acredito e que eu defendo é que as nossas taxas de homicídio têm muito mais a ver com a dinâmica das organizações criminosas do que com a atuação das forças estatais. Apesar da gente ter ações específicas em determinados locais que conseguem pontualmente causar uma redução em determinada taxa, em determinado momento, aquilo que eu falei sobre a atuação específica de um gestor ou de uma administração pública,
A verdade é que o número de homicídios ele tem muito mais a ver com o enfrentamento ou não entre quadrilhas. E vem aquilo que você me pergunta, isso tem a ver com o tráfico? Isso tem a ver não só com o tráfico. A gente pode chamar isso como controle de mercados ilegais. Porque o tráfico é apenas um dos mercados ilegais. Como o próprio Cláudio falou, venda de botijão de gás é um mercado ilegal, onde você força a pessoa a adquirir aquilo por um preço maior. Você tem hoje gato net, você tem gato de luz, você tem toda uma estrutura de venda, de controle de territórios para você dominar mercados. Então, eu não gosto muito de falar está na conta do tráfico de drogas. Não, está na conta da confrontação entre quadrilhas, organizações criminosas que buscam o controle dos mercados ilegais. Então, eu acho sim, eu acredito que tem esse fator, eu acredito que esse fator é preponderante. Também acredito que as autoridades estão de olho nisso, estão acompanhando isso. E um sinal que eu posso criar, que eu posso citar como muito específico para a gente entender isso, foi um homicídio que aconteceu perto da UENF, à luz do dia, onde um homem foi executado com dezenas de disparos de armas de fogo, inclusive com a utilização de ao menos um fuzil, pelos cartuchos encontrados, ali com claros sinais de mensagem passada. Ali não foi só querer matar uma pessoa. Ali foi um sinal, foi o seguinte: matamos a hora que quisermos, temos esse arsenal e estamos dispostos a fazer novamente. Soube que foram 90 tiros. É uma mensagem. Ninguém dispara 90 tiros. E um foguetório louco. Exatamente. É uma mensagem. É uma mensagem para rivais, é uma mensagem para as forças de segurança de que pode começar um escalonamento entre confrontação. A gente está falando em fuzis. E se não tiver um controle sobre isso, se não tiver um olhar adequado, a gente pode sim piorar o cenário. E a gente partir para confrontações de organizações criminosas com um armamento muito mais letal que a gente está falando com fuzis. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem muita relação com essa dinâmica de disputa pelo controle de mercados ilegais e domínio de territórios. A gente pensa nesse movimento da mancha de violência no estado do Rio de Janeiro, é impossível a gente não voltar àquele período da pacificação lá no Rio de Janeiro com as UPPs, e ali, pelo que os especialistas falam, pelo menos no cenário estadual, há um claro movimento da mancha criminal que sai da capital, se espalha aqui para o interior, sobretudo chegando a Macaé e depois com alguns reflexos aqui em Campos. Não era hora, então, de fazer um movimento contrário dessa política que foi feita com a UPP e começar a se planejar algo que se fizesse do interior para a capital para tentar controlar isso? Ou, sejamos sinceros, um país como o nosso, chegar a exterminar tráfico e milícia é impossível? Olha, eu parto do seguinte princípio: exterminar é impossível. Nenhum país, nenhuma civilização conseguiu exterminar o crime, conseguiu encerrar o crime. O problema que a gente tem, eu acho que o primeiro enfrentamento que a gente tem que ter é encarar a realidade. Não existe crime organizado sem complacência, anuência ou participação de agentes estatais. Isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar. É uma realidade que a gente tem que entender. As facções criminosas no Rio de Janeiro não chegaram ao nível que chegaram, não só no Rio de Janeiro. Vamos falar até de outras, em outros estados, são dezenas, centenas até a gente pode falar. Elas não chegam ao tamanho que elas não chegam ao poder financeiro, ao poder de fogo, a esse domínio territorial sem anuência do Estado. E isso é um problema sério. Não adianta a gente querer entender segurança pública como uma política de guerra, uma política de enfrentamento, uma política de temos que ir lá, exterminar, retomar o território e acabou o problema. Não existe isso. Porque, às vezes, o Estado é o próprio gerador do problema. E isso não se enfrenta. A gente vê muita política de guerra, mas, enquanto isso, a gente não arruma a nossa própria casa. E esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Com relação a esse deslocamento de forças por causa da instalação da UPP, a UPP foi um projeto interessantíssimo, que se tivesse sido implantado da forma como foi pensado no início, de ocupação territorial
e, posteriormente, da entrada de serviços públicos e políticas públicas, a gente poderia ter uma realidade completamente distinta hoje. Infelizmente, novamente, a gente se manteve na questão do controle territorial. Ó, tomamos o território, acabou, não precisamos mais fazer nada ali. Deixa aquilo do jeito que está. E a gente já sabe que não deu certo. Você causa esse deslocamento de criminosos. E você tem essa vinda da violência para o interior. Isso aconteceu realmente. E você teve também um deslocamento de policiamento do interior para as capitais, principalmente para a capital do Rio. Movimento contrário. Para o reforço do policiamento. E você tem, por exemplo, hoje o Batalhão de Campos, que tem um efetivo, que eu diria hoje que ele é 1/5 do necessário. Você pode ver que hoje uma das políticas públicas de segurança pública mais aplaudidas pela população é o Campus Presente, que é simplesmente de política de segurança. Segurança presente? É, o Segurança Presente aqui em Campos, que é simplesmente o aumento do efetivo de policiamento ostensivo. Sabe, é política pública com uma nova roupagem para fazer o que deveria já estar sendo feito há muito tempo. Que a gente não consegue fazer, por quê? Porque você não tem efetivo. Porque não adianta. O problema da segurança pública hoje do Rio de Janeiro é que nós deixamos de fazer o básico. O que é o básico? Policiamento ostensivo nas ruas. Tudo se tornou operações. Tudo se tornou, não, vamos fazer uma operação, vamos deslocar 400 homens, 300 homens, vamos gastar R$500 milhão, vamos fazer aquele barulho, sabe, para fazer aquele chamado. Por quê? Porque isso chama atenção. O policiamento ostensivo dia a dia não chama atenção, mas é o que a gente mais precisa. E não é à toa que uma das medidas mais aplaudidas hoje na cidade é exatamente essa. Então, sim, a gente tem que ter uma nova concepção nisso, a gente tem que voltar a entender o policiamento ostensivo como o principal para o dia a dia da população e deixar as operações para o excepcional, para aquilo que necessita de uma articulação, de uma operação incisiva naquele momento e naquele território. Eu acho que a gente tem que repensar política pública. Eu vejo isso muito culpa da espetacularização da segurança pública que vem ocorrendo, não de agora, nos últimos 20 anos, que causou isso. E a gente tem que repensar a segurança pública como um serviço prestado para a sociedade e não como uma ferramenta de promoção de figuras públicas. Essa questão digamos, uma espetacularização aí das ações de política de segurança pública, até foi tema de uma matéria recente do G1, que em 14 meses o Rio registrou 3 das 4 operações mais letais da história, com mais de 70 mortos. E aí vem uma grande discussão por trás disso. Quem morre? Quem morre normalmente é realmente do tráfico. Tem o agente do Estado que morre também, que está ali a serviço do Estado para servir e proteger e acaba sendo morto também nesse tipo de confronto. E tem a população do entorno que, em tese, não tem nada a ver com isso e acaba sofrendo também com essas consequências. Você acredita que essas estratégias são pensadas como forma de repercussão mesmo? Porque depois... É difícil falar isso, mas quem morreu, morreu. Passou. E aí fica a mensagem. Só que qual mensagem que fica? Fica de uma polícia estratégica que consegue atuar e amenizar a atuação do tráfico naquela região? Ou foi só aquela ação e nada mais acontece? Primeiro, a gente tem que entender a reação das pessoas. Muita gente critica que a população celebre o número de mortos num conflito desse ou num enfrentamento desse. Mas é compreensível. Eu tenho essa compreensão. Eu vivi minha vida inteira no Rio de Janeiro. A gente conhece essa realidade. Então vamos partir do primeiro cenário. A gente tem que entender quando a população está comemorando a morte de 10, 12, 13 criminosos no enfrentamento com a polícia, porque é uma população que não acredita na segurança pública como uma prestação de serviço do Estado para ela. Ela se sente abandonada, ela não se sente correspondida nos seus anseios. Então, quando você vem uma medida dessa de enfrentamento e você bota o espetáculo, helicóptero, blindados e tudo, e você vê o Estado com força entrando naquele momento, enfrentando criminosos e saindo vitorioso,
por uma população que não acredita no serviço prestado pelo governo, é compreensível essa sensação de satisfação e de celebração. O problema é que essa é a população. Os gestores, os governantes, os políticos, os representantes dessa sociedade não podem ter esse tipo de comportamento, porque são as pessoas responsáveis pela elaboração de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. E recentemente, a gente teve um ex-governador descendo de helicóptero na ponte Rio-Niterói, no meio de um sequestro, comemorando, levantando os braços para o alto, tendo um comportamento enlouquecido. É a única forma de falar isso. Então a gente tem esse problema da espetacularização da segurança pública. Agora, a realidade é: quem morre nesses confrontos não é o grande criminoso. Quem morre do lado do crime. É o criminoso que alguns especialistas chamam de precarizado. É aquele que fica na linha de frente, que está ali segurando e combatendo para o chefe fugir, para dar tempo para esconder o dinheiro, para dar tempo para sumir com a droga, para dar tempo de fazer isso. Então, o que está celebrando é a morte daquele que está substituído em 10 minutos. 10 minutos já tem outro no lugar dele. Quem está morrendo do outro lado? Um servidor de segurança pública. Um profissional que foi colocado ali para o enfrentamento por um gestor. Por alguém que pode, a gente não tem como afirmar isso, mas que pode estar querendo isso só para descer do helicóptero novamente e celebrar. Não essa pessoa, mas só uma figura, para a pessoa entender. Então, esse é o problema. Essas são as pessoas que estão morrendo. E qual o resultado disso, que é aquilo que você fala? Qual o objetivo disso e qual o resultado? Nós vamos entrar na comunidade tal para retirar as armas que estão lá? Esse é o objetivo? As maiores apreensões de armas no Rio de Janeiro, recentes, foram feitas sem um disparo de um tiro. Uma de 60 armas que foram trazidas dos Estados Unidos, guardadas em motores de piscina, de limpeza de piscina, e a outra vinculada ao Rony Lessa. 100 e tantas armas desmontadas, sem um único disparo. Nós estamos entrando enquanto força policial para retirar a droga que está no local. Olha, a PRF mostra todos os dias a quantidade gigantesca de drogas que ela apreende sem disparar um tiro. Olha, nós estamos entrando para prender pessoas. Você não está prendendo ninguém, porque enquanto você está dando tiroteio, quem você quer prender está indo embora, está fugindo. Nós estamos entrando para dominar o território. Você entrou, você dominou. Você ficou lá para manter o território? Não, você saiu. Então você entregou o território de volta. Qual a finalidade dessa operação? Eu te elenquei 4 possibilidades. Nenhuma delas seria ideal para o objetivo feito. E isso tem sido feito repetidamente nos últimos 30, 40 anos. Pergunta para qualquer pessoa do Rio de Janeiro. Melhorou? Melhorou algo nos últimos 40 anos dessa política de segurança pública? Ou piorou? Qual é a sensação que as pessoas têm hoje no Rio de Janeiro? Então é isso que a gente tem que repensar. Está dando certo? Não, é evidente. Estão morrendo profissionais de segurança pública, estão morrendo inocentes. A gente vê crianças, a gente vê gente que não tem nada a ver morrendo. E a gente não está conseguindo melhorar a situação. Agora, isso pode estar sendo utilizado politicamente, como você citou, 3 das mais letais foram realizadas no último ano? Pode. Agora, é a política de trocar mortes por votos? É fácil, porque, como eu te disse, a população tão carente de segurança pública, tão carente de acreditar no Estado, ela vai celebrar. E ela não está errada. É o sentimento dela. Agora, aproveitar disso é complicado. Roberto, recentemente nós conversamos aqui com o Alan Turnovski e confesso a você que eu gostei muito do conhecimento que ele tem sobre a causa, até porque foi secretário de Estado da Polícia Civil, né? E eu acho que... Porque o que você falou, a sensação de insegurança do Rio, vou voltar ao Alan Turnovski já,
ela é muito grande, mas eu rapidamente pesquisando aqui, o estado mais violento do Brasil em população, em mortes per capita, para cada 100 habitantes morrem 36, é o Amazonas. Não é isso? O norte e nordeste são mais violentos e Amazonas lidera a taxa de mortes violentas por estado em 2021. Ou seja, quer ver rapidamente aqui, Amazonas, para cada 100 mil habitantes, falei 100 mil habitantes, 36,8, quase 37 pessoas morrem por ano no Amazonas. Vou pular tudo aqui e vou vir para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em 2021, para cada 100 mil habitantes, 19,4 pessoas morreram. A espetacularização, vocês usaram esse termo, é um negócio fantástico no estado do Rio de Janeiro. E aí eu fico pensando no que o Alan Turnovski falou, e a gente cobrava aqui, eu falava com ele até depois do programa, ele conversou muito com a gente, decidiu, quem estava na bancada era o Aloysio Abreu Barbosa, né? Eu não sei se é Arnaldo não. Cara, eu falei assim, o secretário, ele foi secretário, realmente, essa mania de secretário e essa coisa toda, por que a polícia não investe em inteligência? Porque, na minha opinião, humilde e leiga, a gente só vai conseguir vencer isso tudo com inteligência. Aí ele citou até o exemplo de que eles, do Jacarezinho, estavam agarrados ali num trechinho que eles levavam 30 segundos para passar sempre, em qualquer operação mesmo dessas mais violentas, e naquele dia já tinha meia hora e não conseguia passar. Então teve um herói da polícia, que até veio a falecer depois, teve a ideia de soltar lá uma granada com efeito moral e abriu o caminho para a polícia. Enfim, e ele revelou que estava assistindo a Rede Globo e vendo as imagens do helicóptero para onde os bandidos estavam indo, e aí sim conseguir fazer a busca desse pessoal. Eu falei, cara, por que vocês investem num mega helicóptero com satélite? Caramba! O que é tão difícil? Ele falou, rapaz, nós temos muita coisa, temos investido pesado. Aí fica aquela história. Eu estou com essa leiguice minha muito longe, muito distante, porque, sinceramente, você lembra de Nova York na década de 80? Você ligava o Jornal Nacional, Nova York tem mais não sei quantas mortes, Brooklyn, aquela região toda ali, enfim, foi resolvido lá em Nova York. É o que você falou, não é exterminou. Não dá para acabar com a corrupção, não. Você vai ter o corrupto todo dia. Mas a inteligência é o caminho, ou eu estou errado? O problema, Cláudio, é que há essa glamorização do termo inteligência. Olha, falta inteligência, falta investimento em infraestrutura, falta material adequado, falta contratação de recursos humanos. Eu queria ir um pouquinho mais fundo. Falta governança, falta transparência, falta um termo que é muito caro, accountability, que a gente chama, que é a necessidade das polícias prestarem contas dos seus atos, dos seus custos, dos seus planejamentos, das suas técnicas. Falta as polícias entenderem que elas prestam um serviço à sociedade. Infelizmente, a gente, na transição do regime autoritário que a gente teve ao longo de 20 anos, para a democracia, você teve uma reforma de várias instituições. A segurança pública não passou por isso. Com a Constituição de 88, você não teve a reforma dos órgãos de segurança pública e todas as leis orgânicas ou administrativas relacionadas às polícias são pré-88. Então você não modernizou as instituições. Então a gente tem um problema, por exemplo, a Polícia Civil. É uma polícia que deveria ter como finalidade a investigação de crimes. E você tem um braço dela operacional que vira e mexe está entrando em comunidade para enfrentamento.
Você tem uma polícia militar que deveria cuidar só do policiamento ostensivo. E você tem uma parte da polícia militar que faz investigações. Você tem forças policiais que às vezes sequer respondem ao próprio governo. Não foi um, não foram dois, não foram 3 casos em que operações ocorreram que a gente sabe que sequer o governador sabia o que estava acontecendo. E depois tem que ir para a imprensa e dizer que estava ciente e que apoiava aquilo tudo, para não dizer que não tinha o controle de nada. A gente tem um problema que precisa ser resolvido. Se chama governança das polícias. A polícia militar, você tem artigos na Constituição que dizem que é o governador que estrutura, o outro artigo diz que quem manda é o Exército, mas ela tem que ter o modelo do Exército, mas ela pode ser estruturada conforme o governador quer, mas o comandante do Exército pode trocar os comandantes da PM. Você não tem nem a tranquilidade para saber quem manda naquilo. E onde tem muita gente que manda, ninguém manda. Então, é aquilo que eu falo. Primeiro, a gente tem que resolver o nosso dever de casa, que a gente não resolve. Para a gente, aí sim, poder falar sobre melhorias. Aí a gente fala sobre inteligência, a gente fala sobre infraestrutura, a gente fala sobre treinamento, a gente pode falar sobre carreira, a gente pode falar sobre crescimento profissional, valorização, acompanhamento psicológico, treinamento, falta tudo. Mas o principal que falta é estrutura. É estrutura de governança. Hoje, as instituições não têm um controle adequado. Você quer um exemplo que eu sempre cito? Você vai numa passeata em Londres. Foi me citado até numa aula. Você tem lá no site, antes da palestra, qual o efetivo policial será designado para acompanhar aquela passeata, qual será a forma de abordagem dos policiais, qual o número que as pessoas poderão reclamar se houver algum excesso. Por quê? Porque isso é transparência. Isso é a população saber. Olha, se eu for abordado dessa forma, a polícia tem que atuar dessa forma, e se houver um excesso, eu tenho para onde reclamar. Aqui, se você não sabe como a polícia te aborda, se está certo ou está errado. A gente teve um caso recente em Cabo Frio, onde estava tendo uma batalha de rap, onde chegaram 3 policiais dando tiro para o alto, dando tiro para a parede. Tinha criança no local. Aí você chega no outro local, o outro policial já pega spray de pimenta e taca na cara dos outros. Aí no outro local, o policial já tem um olhar mais humano, já tira bebê do engasgo. Sabe, você não tem uma padronização. A população não consegue conhecer a sua própria polícia. Então eu falo, antes da gente falar inteligência, primeiro a gente tem que restabelecer e recriar esse laço entre sociedade e polícia. A gente precisa fazer com que a sociedade volte a confiar e a olhar para a sua polícia como aquela coisa do eu confio em você, eu preciso de você, vem me ajudar. E não hoje, onde ela tem medo, que é um rescaldo de tempos passados, que a gente precisa mudar. E aí sim, a gente pode falar em modernização, inteligência, estrutura, para a gente conseguir combater o crime. Mas primeiro a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Meu tempo, e não é tão longe assim, quando a gente estava na rua, criança, brincando, solto ali, moleque, passava o fusquinha da polícia, a gente parava tudo, ficava do cantinho, não tinha nada a ver, é só, eu acho que mais respeito do que medo, que era o ideal, que é o ideal. Hoje, os carros da polícia passam, nego mete tiro, bomba, bala e tudo mais. Roberto, deixa eu te pedir licença rapidamente, o assunto quase que nem nos permite uma pausa, né, de tão bom que é, mas a gente precisa, tem pessoal já interagindo com a gente aqui no Face também, enfim, tem outras perguntas para a gente fazer a você. Eu vou deixar não sei se gancho, mas para o programa inteiro, depois a gente usar. Não seria uma opção unir as polícias e transformar numa polícia só, federal, militar e civil? Depois a gente comenta sobre esse assunto e a gente pega essa pauta aí no próximo bloco. São 7h49, voltamos em instantes. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica
de vacinas com o apoio de Green Energia Solar. Planície